Bom dia a todos. O grupo é composto por Daniela Oliveira Souza dos Santos, Jessicleide Santos Carvalho, Luana de Assis Araújo. Iremos abordar sobre doença arterial obstrutiva periférica. A doença arterial obstrutiva periférica, ela é caracterizada pela dificuldade de passagem do sangue. Isso acontece porque ocorre um acúmulo de placas, que pode ser de gordura ou de cálcio, né? Porém, pode ocorrer também a própria degeneração da parede dos vasos ao longo dos anos. Quanto mais há o acúmulo das placas nas artérias, mais irá prejudicar o fluxo sanguíneo. Prejudicando o fluxo sanguíneo, vai reduzir a circulação de sangue nas pernas. A DOAP, ela pode ocorrer tanto pelo estreitamento, tanto pela obstrução dos vasos sanguíneos arteriais. Esses vasos sanguíneos arteriais, eles são responsáveis por levar o sangue para nutrir as extremidades. Porém, vale lembrar que a doença arterial obstrutiva periférica acomete mais os membros inferiores do que os membros superiores. A DOP, ela é de progressão lenta, né? Ocorre no decorrer do tempo e ela é causada pela arterioscleróticas, que é uma doença sistemática. A arteriosclerose, ela se manifesta quando acontece o acúmulo de placas, de ateromas, que é constituída de lipídios, proteína, cálcio e também por processo inflamatório no sistema arterial. Esse sistema arterial, ele é responsável por transportar o sangue para os órgãos vitais. A presença dessa placa, ela pode provocar obstrução parcial ou total. Acontecendo essa obstrução, o sangue chega em menos quantidade para os membros inferiores. Na imagem ao lado, temos a artéria normal, né, sem nenhuma presença das placas de arteriosclerose. Porém, na imagem que está representada na cor amarela, ela ali é a placa já estacionada na artéria. Então, essa cor amarela aí é a gordura dessa placa de arteriosclerose. Então, quando o sangue vem, né, todo oxigenado, sem as toxinas, ele encontra essa barreira. Porém, se essa barreira for total, como está representado aí na imagem, esse sangue ele não vai ser forte o suficiente para quebrar essa barreira. Por quê? Porque essas placas estacionadas, elas endurecem. E aí esse sangue ele não vai ser resistente para quebrar essa barreira e passar para levar o sangue para os membros inferiores. Porém, se for parcial a presença dessas placas, o sangue consegue passar, porém, num canal estreito, né? E com fluxo reduzido. E aí na imagem, né, apresenta o pé do paciente já com cianose, né? E aí a diminuição do fluxo sanguíneo ali, né, a diminuição do fluxo circulatório, causa a cor azulada. Os vasos mais afetados são a aorta, os vasos viscerais e as artérias dos membros inferiores. Se a obstrução afetar a artéria coronárias, que é do coração, ela pode causar infarto ou a morte do paciente.
Já se a obstrução afetar a artéria que irriga o cérebro, que são as carótidas, ela pode causar um AVC ou a morte do paciente. A doença arterial obstrutiva periférica acomete mais os homens do que as mulheres, porém, as mulheres também estão sujeitas. De 10 a 25% da população é acima de 55 anos, porém, isso aumenta com a idade. Cerca de 70 a 80% dos pacientes acometidos com esta doença são assintomáticos. Os pacientes com ADOP têm risco aumentado de morte por doença cardiovascular, como, por exemplo, acometimento coronário e cerebrovascular. Em cada 10 anos, esse risco aumenta 4 vezes mais quando comparado com pacientes sem DAOP. Existem fatores de risco que contribuem para o surgimento da DAOP, como a idade. Então, em torno que a pessoa vai envelhecendo, ela pode desencadear essa doença, geralmente com 55 a 70 anos. O gênero também, principalmente o gênero masculino, que é mais acometido, e já nas mulheres é após a menopausa. Outro fator também é a história familiar. Então, se dentro da família tem uma pessoa que tem essa doença, a outra pessoa pode estar propícia a desenvolver também. E a questão da genética, A pessoa já nasce com a genética ali de desenvolver essa doença, porém, ela só vai se manifestar ao decorrer do envelhecimento, Ao decorrer da idade. E esses fatores, eles não são modificáveis. Os fatores de risco modificáveis, temos o tabagismo. Então, aquela pessoa que é fumante ou que já foi fumante há alguns anos, tem um aumento de risco, para o desenvolvimento da doença, por causa das manifestações da claudicação intermitente e também da isquemia crítica. Além disso, também, o aumento do risco da progressão da doença, o aparecimento dos sintomas precocemente. O diabetes, ele pode ser tanto por tipo 1, tipo 2, mas principalmente, o diabetes mellitus. O diabetes está relacionado, com a DAOP por causa da idade também, e a duração da severidade da diabetes, e também a questão do aumento da hemoglobina. Já a hipertensão arterial é porque está associado também à DOP. Então, de 50% a 92% dos pacientes, tem a doença. E já o colesterol é por causa da elevação total do colesterol, o LDL, e dos triglicerídeos. Já a obesidade, o sobrepeso, do paciente, e o sedentarismo, aquele paciente que não faz prática de atividade física, isso dificulta, a circulação sanguínea dos membros inferiores. Classificação da doença arterial obstrutiva periférica. De acordo com os sinais e sintomas, os portadores da doença podem ser classificados em diversos estágios ou categorias. Dentre as classificações existentes, duas são as mais utilizadas. A classificação de Fontaine, que separa os pacientes em 4 estágios, e a classificação de Rutherford, que aloca os pacientes em 7 categorias, incluindo os assintomáticos. Sintomas típicos: a claudicação intermitente, a dor em repouso,
úlcera isquêmica ganglênia. A claudicação intermitente, que é a sensação de cãibra ao caminhar sem exercitar, melhorando em repouso, acompanhada de constantes flexões nos pés. Cerca de um terço deste paciente desenvolve a claudicação intermitente, que é também considerada o sinal característico da patologia, apresentando em geral bom prognóstico da evolução da doença periférica. Uma minoria desse paciente evolui para a isquemia crítica, com necessidade de amputação do membro acometido. A claudicação intermitente pode ocorrer também na nádega, coxa e no quadril, se a oclusão envolver o segmento aórtico ilíaco ou as artérias ilíacas internas. A dor em repouso, a distância útil da marcha se torna pequena ou nula. Instala-se a dor com o paciente em repouso ou decúbito. Em geral, obriga o paciente a manter o membro pendente para alívio da dor. Com isso, provoca edema do membro e pode progredir o início de um distúrbio trófico, úlceras ou ganglênia. Essa dor frequentemente é contínua, de grande intensidade, agravando para isquemia, passando somente com analgésicos fortes. A úlcera isquêmica e ganglênia. Se o paciente suportar sua dor em repouso, eventualmente pode surgir necrose isquemia entre dois dedos do pé, caracterizando a úlcera interdigital em algum ponto de pressão, como a extremidade do hálus, do calcanhar, ou em pontos de pequenos traumas, como nas unhas. Pode surgir gangrênias secas ou ulceração. Quando ocorre essa alteração trófica, praticamente o indivíduo não consegue andar. O diagnóstico é difícil, porque muitos dos pacientes permanecem assintomáticos durante vários anos e muitas vezes os sintomas eles só começam a aparecer depois que mais de 50% do lumen arterial seja obstruído. Entretanto, o diagnóstico ele baseia-se principalmente na anamnese e no exame físico. Na anamnese vai estar buscando a associação do paciente aos fatores de risco e também a relatos hereditários de AVC, infarto ou da própria doença arterial. Dessa forma, no exame físico, a gente pode observar através da inspeção do membro uma pele fina, seca e descamativa, com presença de rachaduras e calosidades e presença ou não de úlceras. Na palpação, pode-se observar extremidades com temperaturas diminuídas, pulsos arteriais diminuídos também, presença de frêmitos. Na ausculta, pode-se observar sopro sistólico na região do frêmito. Os exames complementares são ferramentas que auxiliam na realização do diagnóstico conclusivo, sendo a partir deles possível saber o exato local da obstrução e saber também possíveis complicações que venham a surgir a partir dessa obstrução. Os principais exames são a angiotomografia computadorizada, a angiorressonância magnética, a arteriografia e o ecodoppler. Então, concluímos que a doença arterial obstrutiva periférica está associada a uma série de fatores de riscos e sua prevenção é fundamental. Sendo assim, é necessário que os pacientes mudem seus hábitos de vida, ou seja, alimentação, deixem de fumar, reduzir o alcoolismo, entre outros hábitos. Dessa forma, a fisioterapia ela tem um papel. Então, concluímos que a doença arterial obstrutiva periférica está associada a uma série de fatores de riscos e sua prevenção é fundamental. Sendo assim, é necessário que os pacientes mudem seus hábitos de vida, ou seja, alimentação, deixem de fumar, reduzir o alcoolismo, entre outros hábitos. Dessa forma, a fisioterapia ela tem um papel fundamental promovendo a melhora da qualidade de vida desses pacientes.
Então, concluímos que a doença arterial obstrutiva periférica está associada a uma série de fatores de riscos e sua prevenção é fundamental. Sendo assim, é necessário que os pacientes mudem seus hábitos de vida, ou seja, alimentação, deixem de fumar, reduzir o alcoolismo, entre outros hábitos. Dessa forma, a fisioterapia ela tem um papel fundamental promovendo a melhora da qualidade de vida desses pacientes.